Esses dias eu informei aqui sobre o meu contrato de honorários e tiveram algumas perguntinhas aí na caixinha de pergunta com relação à precificação dos serviços advocatícios previdenciários e como eu faço para cobrar, porque alguns advogados iniciantes dizem que têm uma dificuldade de falar o preço para o cliente. E eu tinha comentado em algum outro dia aí com vocês que o meu contrato é um contrato procuração. O mesmo documento que é a minha procuração é o meu contrato. Isso facilita demais, até na hora de você pedir para o cliente assinar, porque às vezes quando você chega com 2 documentos, o cliente... Você vai explicar, esse é o meu contrato, essa é a minha procuração. Às vezes tem gente que manda assinar a procuração e depois manda assinar o contrato com vergonha, porque às vezes na advocacia previdenciária a gente sabe que tem um contrato de êxito, então o que é que ocorre? Tem alguns segurados que realmente não têm condições de pagar os honorários iniciais do processo, a gente acaba fazendo o processo, a gente trabalha muito com benefícios assistenciais. No meu caso aqui, eu trabalho muito com trabalhadores rurais que desempenham atividade de agricultura familiar de subsistência. Eles não têm nenhum rendimento para pagar honorários iniciais do processo. Então, a gente aqui acaba fazendo o contrato de êxito. O que é que eu faço? Eu explico os termos do meu contrato. Eu nunca digo o senhor vai ter que pagar tanto ou a senhora vai ter que pagar X. Eu explico os termos do meu contrato. Por quê? Porque no êxito, várias coisas podem acontecer durante o curso do processo administrativo e judicial, né? Por exemplo, você dá entrada no administrativo e caso seja indeferido, você pode recorrer ainda para a junta administrativa, para se for indeferido, você ir para o judicial, pode ser que ocorra recurso judicial, isso aí leva um lapso temporal enorme. Então, aqueles atrasados, aqueles retroativos daquele cliente podem ser majorados, né, de forma a alterar ali o valor que você vai pagar, e eu oriento que vocês não precifiquem com valores, deem um valor mínimo, que é como eu faço. Olha, caso os seus atrasados e as suas parcelas vincendas não deem para pagar esse valor, certo? Vai ter um valor mínimo que eu vou cobrar, que é X, que aí eu cobro dentro do RH aqui da minha tabela da OAB Alagoas, tá? Então, você tem que observar aí também o direcionamento do órgão para que você possa fazer essa cobrança de forma correta. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do meu contrato, como é feito, e isso facilita demais a cobrança aí para os advogados iniciantes que tem essa dificuldade de precificar o serviço de vocês, que eu vivo falando aqui. Não tenham vergonha de precificar o seu serviço, vocês estudaram para isso. E o contrato deve sim ser assinado, independente do contrato ser de êxito ou não, no momento da propositura ou do início do processo administrativo ou na propositura da ação judicial. O meu contrato é um contrato, como eu falei para vocês, procuração-contrato. No mesmo documento ele já vem todas as minúcias necessárias da procuração adjudícia e com também fundamentações de atuação no processo administrativo e contrato de honorários. Você explica mais ou menos a precificação, como funciona, falam do mínimo que vocês podem cobrar para aquelas ações e mandam ele assinar aquele documento, e tudo vai depender do andamento processual. Lembrando que eu sempre falo do bom senso do advogado no tocante aos benefícios por incapacidade, por serem benefícios, quando se tratar de um benefício por incapacidade temporária, de benefícios com DCB, que é a data de cessação, vocês tentarem estipular ali um valor tabelado no seu escritório, dentro das possibilidades de meses que aquele cliente vai receber, para que você venha cobrar pelos meses, porque às vezes tem clientes que só recebem um mês. Como é que você vai cobrar o mínimo da OAB? Né? Fica muito pesado para eles, porque vai sobejar o proveito econômico do seu cliente. Então, tem uma forma de vocês planejarem, colocarem tabelado de acordo com o tempo de recebimento, lapso temporal de recebimento, para que fique justo para ambas as partes, tá? Eu deixei para vocês aí uma foto. Não tem como colocar o contrato inteiro com valores de cobrança e etc. Não sei se vocês perceberam que a parte do outorgante, que é o contratante, né, que é o
do segurado, ele fica em branco. Por quê? Porque como eu atendo muito em interior, algumas pessoas do meu escritório atendem muito em interior, fica difícil a gente ficar batendo contrato o tempo inteiro com o nome das pessoas. Então, eles assinam o contrato vem em branco e aqui no escritório a gente preenche e digita os nomes e os dados pessoais daquele cliente, tá? Se vocês perceberem, tanto a parte da procuração como a parte do contrato estão naquele documento que eu deixei aí para vocês a foto. Isso facilita demais a cobrança. Você explica mais ou menos como funciona e quando ele assina, ele já assina de uma vez. Ele não precisa depois assinar o contrato e nem você ficar com vergonha de cobrar. Vocês ficarem com vergonha de cobrar posteriormente. Vocês já pedem para ele assinar a procuração, explica para o cliente a precificação daquele seu serviço. Nunca batem um valor específico para aquele serviço, porque várias minúcias podem acontecer durante o processo administrativo e judicial. Falam um valor mínimo, certo? E tabelam para os benefícios por incapacidade os mesezinhos que ele possa vir a receber, né? Eu costumo fazer de um mês a 3 meses um valor, de 3 a 6 outro, de 6 a 9 outro, e assim vai de 3 em 3 meses, certo? Vai depender, claro, da renda do cliente também. Tem clientes que recebem um salário mínimo, tem clientes que vão receber 5 mil reais. Então, isso tudo é ajustado de acordo com a renda do cliente, um proporcional e um percentual em cima da renda do cliente, tá? Então, como eu falei para vocês, eu não tenho como deixar aqui disponível para vocês esse modelo, mas quem quiser o modelo, me manda no direct o e-mail, que aí depois eu junto todo mundo e encaminho, tiro lá os meus dados, depois vocês reconfiguram aí a procuração contrato e aí eu encaminho para todos vocês. Quem tiver interesse, manda os e-mails ou e-mail de algum colega, alguma coisa que eu passo para vocês o modelinho do que eu uso aqui no escritório, tá bom? Qualquer dúvida, estou por aqui.